dizendo que a legalização do aborto nos Estados Unidos, como tem um primeiro Freakonomics, ela foi a responsável pela diminuição da taxa de criminalidade 15 anos depois, porque teve muitos filhos indesejáveis que não nasceram. Aí eu vou tentar de todo jeito negar isso porque vai contra o meu princípio moral. Não, fato é fato. Então, se existe um fato que me desagrada porque ele vai contra o meu princípio moral, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, a partir dele, lutar contra ele. Entendeu? Lutar contra os efeitos maléficos dele. E não negar que ele exista. Como diz uma frase de um historiador chamado Paul Venn, que é uma das frases mais interessantes que eu já li. Crenças baseadas na paixão prestam mau serviço à própria paixão. Claro que tu tem que ter paixão na vida, paixão por um ideal e tal, mas tu não pode basear as tuas crenças, aquilo que tu acredita, cientificamente falando, simplesmente numa paixão, um ideal. E tu mantém esse ideal como algo que está no horizonte, algo que tu persegue e tal, por exemplo, o liberalismo econômico, se tu for de esquerda, o socialismo, etc., ou seja, qual for a variante, né? Mas tu procura se basear em fatos, para se tu for um gestor na sociedade, um administrador, operar com elas, né? Entendeu? Essa é a diferença. Por exemplo, a questão do aquecimento global, independente de existir ou não, tá? Eu particularmente confesso que lá no fundo eu desconfio dessa tese, tá? Não concordo muito, mas eu não tenho conhecimento científico profundo para dizer é falso ou não. Mas enfim, suponhamos que os dados coletados pela NASA sejam corretos e que mostrem realmente o aumento da temperatura global. Tá? Suponhamos que seja verdade. Eu, se sou um cara que endossa a filosofia liberal, apoia o capitalismo, eu vou dizer, não, isso não é verdade, porque na verdade as empresas não são causadoras desse problema. Ou eu, mesmo imbuído da filosofia que eu acredito, eu vou dizer, pô, isso é um problema, temos que ir lá e fazer alguma coisa a respeito. Essa que é a questão. O que acontece? Né? Existe um núcleo que é a ciência, que no caso do aquecimento global discute o clima, séries históricas, e existe em volta a sociedade, que procura interferir nesse resultado científico. Entendeu? Então uma coisa é a discussão científica propriamente dita, a climatologia, no caso do exemplo que eu estou dando. Outra coisa é a sociologia do conhecimento em volta. Se tu pegar site americano, cara, grande parte deles é tudo negacionista. Não, porque nós já está falando mentira. E daí surgem os mais lunáticos, né? Isso é conspiração mundial, os caras querem controlar a gente através cobrando impostos das empresas para impedir a atividade produtiva e controlar tudo pela ONU. Aí viajou, entendeu? Pode até ser que exista a tentativa de uma conspiração mundial, mas a realidade é tão difusa, é tão complicada, é tão difícil, que é muito difícil uma conspiração desse tipo dominar uma realidade muito grande, que é o mundo inteiro, toda a atividade empresarial do mundo, entendeu? Entendeu qual seria a lógica dos conspiracionistas? Inventa que está tendo um aquecimento global para aumentar a tributação sobre as empresas, para controlar as empresas, através de uma grande organização mundial que seria a ONU. E a ONU são os Illuminati por trás. A gente diz, pô, mas nós chegamos nessa conclusão, pô, mas tá vendo a nota de $1, tem um pirâmide ali, que assim, os Illuminati. Porra, cara, os caras fazem um plano lá atrás, a nota de $1, e agora nós descobrimos isso, né, cara, é super secreto, onde é que tu viu? No site da internet. Porra, legal. Assim, ó, na boa, eu tenho em tudo, o cara falou tudo, né? Aquele filme lá, os Red Guys. Eu não estou dizendo, mas assim, ó, eu não estou dizendo que não possa haver conspirações, mas elas são tantas que muitas vezes se anulam. Agora, está ocorrendo o aquecimento global? Não, eu não sei. Eu só sei que quando eu vou ler sobre a metodologia dos caras, tem coisas que eu desconfio, né? Tem muito mais estação de monitoramento de temperatura no hemisfério norte que no hemisfério sul. Então, não há uma variação total, entendeu? Tem muitas coisas assim que são avaliações de um tempo para cá que não havia antes. Então, tu tem mais registro de um período muito curto. Outra coisa, tu tem uma evolução do clima ao longo de séculos, milênios, que tu tem só inferências indiretas. E daí, quando tu vai analisar, nós podemos estar simplesmente subindo um pouco a temperatura para mais próximo, daqui a algumas décadas ou séculos, cair profundamente, que seria uma nova era glacial. Quem fala isso é um climatologista lá de Alagoas, o Molion, um cara famoso aí e tal. Pegas, já teve por aqui falando. E ele é um cara sério, né, cientista mesmo. Mas tem outros cientistas sérios que falam o contrário. Então é um assunto que eu sou ignorante. Agora, independente disso, é interessante que haja avanços tecnológicos para poluir menos, é interessante, entendeu?
Então, assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos propor uma tributação maior da atividade empresarial para ela poluir menos? Ou vamos incentivar o desenvolvimento de alternativas como carro elétrico? Eu prefiro que haja uma evolução tecnológica que simplesmente um aumento de tributação. Não quero continuar nesse ponto, né? Vou fugir um pouco agora. Mas, assim, um dos principais argumentos do pessoal que era da ideologia de esquerda, como um todo, e que eles usam para sustentar essa ideologia, é o fato da exploração do trabalhador. Eu conheço uma teoria, que é a teoria de exploração do capital, que eles viram por Bombado, mas eu gostaria de saber, assim, qual a tua opinião sobre isso? Eu concordo? Minha opinião sobre isso não é científica, não é técnica, é uma opinião bem senso comum, né? Meu pai era um profissional, quando ele tinha minha idade, ele era um profissional autônomo. Ele trabalhava na agricultura na Serra Gaúcha. Ele tinha total independência dos seus meios de produção. Ele comia mal, se vestia mal, não tinha sapato, tinha tamancos, e todos os anos ele tinha... A pele dele ficava ressecada nos pés, porque encarava geada, e só melhorava no verão, porque não ficava seca a pele, entendeu? E ele era autônomo, ele era um cara independente. Toda a minha vida que eu trabalhei, eu fui um cara explorado pelo capital. Tive casa própria muito cedo, tinha uma parafernália eletrônica em casa, antes de ser casado eu gastava muito dinheiro com besteira, entendeu? Sobrava dinheiro. Passou 10 anos trabalhando em São Paulo sozinho, eu consegui adquirir um automóvel que meu pai levou décadas para conseguir fazer, entendeu? Então eu chego à conclusão de que é bom ser explorado, entendeu? Então assim, é muito relativo, entendeu? Se eu pegar um país que é altamente dependente no comércio com os Estados Unidos, mas muito dependente, o Canadá, coitado desse país, deve ser miserável. Aí pega um país que tem uma baixíssima taxa de comércio externo com os Estados Unidos, que é pouco explorado internacionalmente, Uganda. Entendeu? Então, na verdade, o que tu vê? Que as interações, elas são boas para a humanidade. O que o marxista chama de exploração, chamamos de interação. Exploração é quando, por exemplo, eu te obrigo a trabalhar para mim. Entendeu? Ora, quando tu é independente para sair e optar, mas não é assim, o mercado de trabalho não está fácil. Realmente, teve melhor. De uns anos para cá piorou por causa de um partido, né? E pode ser que piore mais. Né? Então, realmente, cara, quanto mais globalização tu tem, mas a globalização é uma competição desleal. Não, concordo. Globalização, tu tem que ter uma via de mão dupla. Agora, não através de um acordo, mas sim através da influência, da competição. Imagine, se não fosse globalização, vocês simplesmente não teriam essas máquinas que vocês usam para se comunicar. Né? Nós estaríamos aqui utilizando computadores Cobra, feito pelo Itaú, né? Tinha uma empresa, que era do mesmo sócio da Itaú, que tinha um monopólio, né? Era chamada Reserva de Mercado para Informática. Como os caras viram que estava, isso nos anos 80, como os caras viram que está muito defasada a tecnologia de informática no Brasil, que o Brasil ia ficar para trás, aí eles liberaram de vez, graças ao Collor, que não era nem um santo, não era nem liberal, tanto que ele fez o sequestro da poupança, né? Nada liberal que ele fez. Sequestrou a poupança dos brasileiros para que não houvesse consumo e não aumentasse o preço dos produtos se não tivesse inflação. Mas ele teve uma coisinha boa que fez, ele foi abrir as importações, né? E tu vê que hoje em dia não... mas daí a tecnologia fica toda com os estrangeiros. Cara, não é assim que funciona, entendeu? O capital se mundializa, né? Basta ver o exemplo da China hoje em dia. Tá? Isso que o espaço tomado pelas empresas transacionais da China é só 30% da população. Né? O dia que aquilo lá realmente se capitalizar em 100%, né, vai ser um ganho muito grande para a humanidade. É quase um quinto da humanidade que melhorou de repente por causa da cabeça de um cara que ficou, acho que 30 anos na cadeia, o Deng Xiaoping, e quando saiu ele renegou totalmente o comunismo que ele acreditava, entendeu? O cara foi preso lá pelo Mao Tse Tung, quando a cadeia aconteceu, ele liberalizou geral. A economia, vamos deixar bem claro, a política continua concentrada nas mãos do Partido Comunista. Né? Eu acho que é uma coisa que futuramente, se eles não cederem, eles vão perder de forma violenta. Porque uma coisa que eu vejo na história é que nunca uma classe economicamente abastada ficou muito tempo alijada do poder, né? Sem ter o poder político. Né? E no caso da China ainda, tu tem uma grande massa de capitalistas que não tem representatividade política. Né? Tá? Agora, assim, o que as pessoas melhoraram de padrão nos anos 90, graças à globalização, é uma coisa indescritível. Então, tu tem vários pintores, pedreiros, que passaram a ter muito mais atividade por causa do celular que funciona como uma secretária eletrônica, que antes eles não tinham, entendeu? E ao contrário do que diziam, o artesanato passou a ser valorizado, porque o trabalho industrial, por causa da economia de escala, começou a ficar cada vez mais barato.
os produtos. Imagina, uma televisão de tela plana, quando saiu, era o preço do carro. Hoje em dia a gente tem, entendeu? Então a função dos ricos, de certa forma, é pagar mais caro pelos produtos piores e depois vão ficando cada vez melhores e mais baratos que nós, mais pobres, acabamos comprando. Então assim, tu começa a ver que é o contrário do que diz a teoria marxista, entendeu? Então a minha visão é totalmente empírica, totalmente não calcada em teorias, mas a partir do que eu vi. Então é errado dizer que a globalização causa desemprego. Globalização pode causar desemprego temporariamente quando tu tem, por exemplo, um choque. Mas se tu tiver um choque muito grande, por exemplo, vamos supor, entra aqui tudo carro importado. Né? E a empresa e as grandes montadoras brasileiras, elas não têm como se adequar a isso porque tem uma carga tributária muito alta. Então isso vai causar desemprego entre os operários aqui. O que acontece? Essas próprias montadoras passam a fabricar veículos mais baratos, né, de qualidade talvez suspeita, ou elas negociam uma carga tributária. O problema é que no Brasil não existe uma negociação para todos os setores. Alguns setores têm mais peso. E no caso das montadoras é isso. Né? Mas na verdade houve, da mesma forma que há a importação de vários produtos, a exportação de vários produtos. Tem várias empresas aqui no Vale do Itajaí que se tornaram grandes exportadoras de maquinário para a Alemanha. Entendeu? O Brasil é o maior exportador de carnes brancas do mundo. Isso eu estou falando do oeste catarinense, onde está a maior parte. São eles que sustentam a Arábia Saudita com carne de galinha. Entendeu? No caso, o suco de laranja. 60% do suco de laranja concentrado no mundo é brasileiro. Entendeu? Pô, isso é tudo globalização. Entendeu? Então, assim, e a questão que eu vejo cada vez mais é marketing, saber fazer propaganda. Se chinês passar a consumir suco de laranja e cafezinho todo dia, a gente não vai dar conta de vender. Porque não vai ter produtor suficiente. Não vai ter como produzir para todo mundo, entendeu? Aí o que acontece? Eles vão procurar em outros mercados. Em outros mercados, daí isso vai gerar negócios e investimentos na África. Só nessa questão da globalização que foi tocado, sobre globalização causada desemprego, gostaria de deixar só minha contribuição. A gente pode pensar assim, a automação de um processo por conta da globalização vai causar desemprego. Ou seja, se a gente colocar uma máquina, esse negocinho de passar cartão, e demitir o cobrador de ônibus, todo mundo consegue ver que o cobrador de ônibus está demitido e que ele está desempregado. Agora, as pessoas não conseguem analisar que o salário que era pago a ele continua existindo. Então ele continua na economia. Por exemplo, esse dinheiro que está sendo economizado, que não está sendo pago ao cobrador, ele vai continuar na economia, então a gente vai continuar tendo ele. Ou seja, vai haver um contraponto. Esse dinheiro vai ter que ser usado em outro lugar da economia. A passagem de ônibus, por exemplo, ela pode descer, ou seja, está sendo mais fácil tu ofertar aquele serviço. A passagem de ônibus caindo, tendo um preço menor, as pessoas vão economizar, ou seja, vai ter uma economia. Vamos supor que a passagem caísse de R$3,20 para R$3,15. Esses 5 centavos que as pessoas vão economizar, elas vão poder gastar com outra coisa. Por exemplo, vamos supor que cada um aqui comprasse uma bala. Então, se cada um aqui compra uma bala, a fábrica de bala vai precisar contratar, porque ela vai ter um aumento de produção. Ou seja, o cobrador foi demitido. Mas a fábrica de balas, por conta da economia na passagem de ônibus, se vocês comprarem uma cadeira, vocês vão estimular a produção de cadeiras. Esse dinheiro ele vai estar sendo utilizado em outro lugar. Vai criar um emprego. Vai ser tirado um emprego aqui, vai ser criado um emprego aqui. Então, aqui o emprego está sendo menos útil para a economia. E aqui o emprego está sendo mais útil para a economia. Então vai haver uma realocação dos esforços produtivos. Então a globalização não causa desemprego. A globalização causa uma realocação mais útil para a sociedade daquele emprego, daquele esforço produtivo. É o caso da tecelagem na China. A camiseta era cara antes dos anos 90. A camiseta era uma coisa cara. Passou até R$10. A camiseta de R$10 passou a ter pela produção chinesa. Quem mais perdeu com isso foram as tecelagens aqui do interior de Santa Catarina. Mas muitos desses empreendedores foram para o Nordeste, precisavam de mão de obra mais barata. Aí no Nordeste, principalmente Ceará, com a cidade de Sobral, passou a ter muito emprego e muito investimento. Então passou a ter uma realocação do capital. E aqui várias costureiras que trabalhavam dentro de empresas passaram a trabalhar de forma autônoma e independente. O problema é que toda época de transição ela gera uma bagunça, uma instabilidade. Não quer dizer que no cômputo final se perca mais emprego do que se ganha, mas a mudança em si ela gera uma instabilidade. E durante essa instabilidade tu tem crise, entendeu? Isso não só com globalização, mas com o próprio crescimento demográfico. Né?
Isso é flagrante, né? Se tu observar grandes épocas de transformação da humanidade, são expansão da população e deslocamento populacional em massa. Tá? Geralmente para melhor, mas antes disso tem crise. Isso é normal. Um outro ponto que os esquerdistas também tocam bastante é a questão do lucro. E eles tocam, não, o trabalhador está sendo explorado, está vendo alguém lucrar em cima dele. Então, assim, isso aí é o jogo de soma zero. Né? Jogo de soma zero. Se tu lucra, é porque eu perco. E não é bem assim. Né? Na verdade, muitas vezes o teu lucro é uma reorganização em cima do zero que não tinha. E tu passa a criar valor. Mas a ideia deles é que existe uma quantidade fixa de recursos. Né? Que em vez de ser dividido 50% a 50%, metade para ti, metade para mim, não. Tu ficou com 70%, 80%, eu fiquei com o restante. A ideia deles é essa. Não é uma ideia de que tu criou o valor do nada. Né? E na verdade a atividade empreendedora, ela cria valor. Né? O que é que faz, de repente, um filme ou uma produção artística gerar tanto recurso em cima de algo que inexistia, né? Que é simplesmente a ideia, entendeu? É uma obra de arte. Que foi a Revolução Industrial também, né? Porque antes a riqueza estava na terra. Até um dos grandes atrasos da França em relação à Inglaterra durante o período da Revolução Industrial é que eles insistiam que a riqueza estava na terra e que a quantidade de terra, ela, vamos dizer assim, era imutável. Enquanto isso, na Inglaterra, você estava tendo a mão de obra trabalhando na questão da manufatura e estava gerando uma riqueza que não existia antes. Teve um colono inglês, um agricultor inglês, chamado Jethro Tull, por acaso é o nome de uma banda que eu adoro. E esse cara ele criou o arado. Com isso, com o arado, ele conseguiu ter mais rapidez, maior produtividade no preparo da terra. Ele conseguiu preparar mais terras, aumento de produtividade. Ou seja, uma ideia que passou a criar valor. Entendeu? Antes disso, não tinha o arado, não tinha terra fixa, só que não tinha aumento de produtividade da terra. E o que muitas vezes o discurso de esquerda ele nega, né, é que o aumento de produtividade é ideia. Né? E daí tu passa a ter mais lucro. Não, ele parte do princípio de que existe um recurso fixo e que a repartição é desigual. Digamos que, por exemplo, para resolver uma crise numa sociedade, imagina um gráfico em pizza, né? Tu resolva pegar lá os recursos majoritários de uma pequena parte da população e distribuir de modo equânime, igualzinho para toda a população. Então, num primeiro momento, parece que houve mais riqueza para todos. Né? Só que com o passar do tempo, se tu não tiver a qualidade na produção continuando, se tu não tiver a criação, se tu não tiver as trocas, isso aí simplesmente vai ser consumido até o fim. É o princípio que foi feito muitas vezes em reformas agrárias. Reforma agrária já teve na Bolívia. O que aconteceu com o tempo? Os caras esgotaram a terra por falta de técnica, por falta de criação. Mas não deram instrução para eles. Não, os caras que tinham que ir atrás, né? Ou seja, o cara que perdeu tudo vai dar para os outros? Não, e na verdade, o que acontece? Ele nem tinha novas técnicas produtivas. E daí o que acontece? Os bolivianos comeram todos os bois que foram repartidos. Eles não qualificaram, eles não procuraram melhorar a qualidade do rebanho, eles não procuraram criar matrizes que reproduzissem mais. Eles consumiram todos os recursos. É o que acontece muitas vezes aqui, por exemplo, numa realidade uma pequena ilha. As pessoas pensam, pô, cultura nativa, pô, como é que era? As pessoas produziam harmonia. Cara, isso é mito da natureza intocada. Na verdade, o que acontecia na maioria das vezes é o que a gente chama de tragédia dos comuns, ou tragédia dos bens comunais. Tu tinha uma grande terra, daí tem um monte de nativo ali com seus boizinhos, ele põe o boizinho ali para consumir, o pasto acaba. Aí vai para outro lugar. Quando a população é pequena, dá para fazer isso indefinidamente, que é o índio fazia com a queima do pasto. Né? O que acontece com a privatização é que tu reparte, define, e daí, pô, aqui eu tenho um boi, ele vai comer só nesse pouquinho, eu vou ter que cuidar dessa terra e garantir que esse pasto cresça, plantando ou replantando ele, para não perder a possibilidade de criar meu boi. Porque se ele consumir todo o pasto, o meu boi vai morrer. Então, quando tu reparte de pequenos lotes ou grandes lotes, não importa, o que acontece? Cada proprietário é responsável pelo seu recurso. Quando simplesmente tem um grande recurso comum e tu coloca teu boi ali, tu vai ter que comer o mais rápido possível para não deixar para os outros. E aí o que acontece? O recurso comum acaba. Isso é chamada tragédia dos bens comuns ou dos bens comunais. Né? Então, quer dizer, as pessoas partem de um mito de que antes aqui na ilha era tudo bom, não havia terra suficiente e que não havia competição, não havia desigualdade, mas havia uma população infinitamente pequena. Né?
Vai com a população de hoje, vai com a população hoje do Brasil praticar uma agricultura como se praticava na época dos indígenas, que era baseada na queima. A terra comum